Ele ia de uma cidade a outra, era perseguido em um lugar, era perseguido por judeus, era perseguido por pagãos, mas mesmo assim não deixava de anunciar Jesus Cristo. De fato, eu lhes faço saber, irmãos, o Evangelho por mim anunciado não é algo segundo o homem, porque não foi de um homem que o recebi ou aprendi, mas por revelação de Jesus Cristo. Deus, porém, me separou desde quando eu estava no ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, quando Ele quis revelar em mim o seu Filho, para que eu anunciasse a boa notícia entre as nações. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no mês de setembro e aqui no Brasil nós nos dedicamos de modo muito especial à Palavra de Deus. Setembro é o mês da Bíblia e nós queremos destacar nessa nossa reflexão um pouco a figura do apóstolo Paulo, Paulo apóstolo, grande evangelizador. Temos muitas razões para destacar esse grande apóstolo, mas uma delas, a primeira que nós poderíamos apresentar, é que os escritos do Novo Testamento mais antigos são do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo são escritos mais antigos do Novo Testamento. Mas o que levou Paulo a escrever essas cartas é que nos motiva a refletir um pouquinho com vocês no dia de hoje. E Paulo é um verdadeiro enviado de Jesus Cristo. Ele foi mandado por Jesus Cristo para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, especialmente aos pagãos, especialmente àqueles que estavam longe. Mas é bom que nós nos lembremos, no início a missão de Paulo foi um pouco contestada, especialmente por aqueles grupos de judeus, de pessoas que tinham convivido ali com Jesus. Como que Paulo, que não fez parte dos 12, poderia ser considerado um apóstolo? E mais ainda, ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele não concordava com o anúncio desse Messias, de que Jesus Cristo fosse o Messias. Por isso, ele fazia o que podia para combater o grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Porém, apesar de tudo isso, apesar dessas contestações, a história, o tempo provou que Paulo é verdadeiramente um apóstolo. Por quê? Mesmo não tendo convivido com Jesus antes da sua ressurreição, ele se encontrou com o Senhor ressuscitado. Ele se encontrou com Jesus Cristo. Caiu por terra, como diz o texto, essa figura que ficou bastante marcada. Paulo caiu e nessa queda ele se levantou e se transformou em um grande evangelizador. A religião que ele perseguia passou a ser o motivo da sua vida. Melhor do que a religião, a pessoa que ele perseguiu, ou seja, Jesus Cristo, se tornou o motivo de todo o seu trabalho. E por causa de Jesus Cristo, por causa dessa mensagem de vida que o Evangelho Paulo foi pouco a pouco mudando, transformando a sua mentalidade, o seu jeito de agir. E uma das coisas que ele fez nessa grande mudança foi procurar apresentar a mensagem de Jesus Cristo de uma maneira clara, que pudesse ser compreendida pelas pessoas da sua época. No seu modo de evangelizar, Paulo se achegava, procurava conversar com todos, mas se aproximava especialmente dos trabalhadores, das pessoas simples, das periferias, das cidades do Império Romano. E ali ele ia convivendo com essas pessoas, além de ganhar o seu pão com o suor do seu trabalho, com as próprias mãos, como ele mesmo gostava de dizer, ele ia anunciando o Evangelho, não só com palavras, mas com o seu modo de vida. E depois que fundavam a comunidade, fundavam a igreja, Paulo ia, mas não abandonava essa comunidade. E aí ele escrevia cartas, dando conselhos, dando ensinamentos, fortalecendo, sobretudo, animando as comunidades, fortalecendo as comunidades no sentido de permanecerem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Não se deixar levar
por modismos, não se deixar levar por pessoas que queriam viver como antigamente, que achavam que o passado era melhor, mas seguir Jesus Cristo, a sua mensagem que traz vida, vida em abundância, a sua mensagem que traz liberdade. Em Jesus Cristo já não há homem nem mulher, judeu ou grego, todos são um em Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o motivo da nossa dignidade, nessa dignidade todos somos iguais, ainda que desempenhemos funções, papéis diferentes, ainda que os nossos ofícios não sejam os mesmos, em Jesus Cristo nós temos dignidade igual. Isso é muito importante. Nós que somos da Paulos, da congregação dos padres e irmãos paulinos, temos um orgulho muito grande, orgulho no melhor sentido que essa palavra possa ter, de ter Paulo como nosso pai. Porque o padre Alberione, o bem-aventurado Tiago Alberione, o nosso fundador, ele nos deu Paulo como nosso pai. Ele diz assim, olha, ele dizia com muita humildade, o padre Alberione, se esqueçam de mim, o pai de vocês é o apóstolo Paulo. No seguinte sentido, nós, os paulinos, nós da Paulos, devemos olhar para o apóstolo Paulo e aprender com ele, imitá-lo no seu ardor, no seu modo de evangelizar, na sua busca de fazer com que o evangelho chegue de maneira muito clara às culturas, se encarne concretamente na vida das pessoas. Porque a mensagem de Jesus Cristo não é uma grande teoria complexa. A mensagem de Jesus Cristo é vida. A mensagem de Jesus Cristo é o amor ao próximo, a mensagem de Jesus Cristo é o perdão, a mensagem de Jesus Cristo é a solidariedade, a mensagem de Jesus Cristo é doar a própria vida até o fim pelo bem do próximo, como ele mesmo fez. Sejamos nós também, em nossos dias, pessoas apaixonadas por Jesus Cristo crucificado pelos sofredores, pelos pecadores, Jesus Cristo glorioso que ressuscitou para nos trazer vida e vida em abundância.